em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis capítulo 1, versículo 26. E eu peço que os irmãos prestem bastante atenção no que será ministrado. E eu peço que os irmãos guardem no coração de vocês o tema dessa mensagem. Não estamos só. Não estamos só. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil. Quero ler mais uma vez contigo. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Podemos assentar? Espírito Santo, eu quero te louvar mais uma vez pela rica oportunidade. Eu te peço que o Senhor permaneça falando, assim como o Senhor já estava falando através do começo deste culto. Nós queremos ser edificados por Tua palavra. Nós queremos entender que nós não estamos só. É o que eu te peço, Espírito Santo, em nome de Jesus. Irmãos, por que eu falei que vocês deveriam guardar o tema Não Estamos Só? Nós iremos entender ao decorrer dessa mensagem. O que me chama a atenção é que desde o princípio o homem não estava só. Desde o começo de todas as coisas, o homem não estava abandonado. No versículo 26 nós lemos que o Senhor disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E de fato, imagem é representação e semelhança é qualidade. Ou seja, nós somos uma representação de Deus aqui na terra e nós devemos ter as qualidades de Deus: verdade, justiça, sinceridade e santidade. Só que não é sobre esses detalhes que eu quero entender contigo sobre esta noite. O que me chama a atenção é o façamos. Sobre o façamos, nós já entendemos que ali está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E isso se revela a divindade da Trindade. Aonde o homem, aonde o ser humano não está só, mas está com Deus presente, com o Filho presente, mas também com o Espírito Santo presente. Desde o princípio de tudo, o homem nunca esteve sozinho. E eu sei que muitas das vezes sobre as nossas vidas, nós pensamos que nós estamos só, por causa de circunstâncias e de coisas que nós passamos no decorrer da nossa vida, por causa de coisas que nós passamos no decorrer da nossa trajetória. Mas nós não estamos só. Mateus capítulo 28, do versículo 19, também diz, Jesus dizendo aos discípulos: batiza no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas um texto que revela a trindade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Só que nós já entendemos que nós não estamos só. Mesmo ainda pensando que estamos só, nós não estamos. Agora nós precisamos entender quem nós somos em Deus. Em Deus nós somos pessoas amadas.
E de fato, muitas das vezes nós nos encontramos com a perspectiva, entendimento de que ninguém nos ama e de que nós não somos amados. Só que existe um Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa história, que é o próprio amor sobre nós. Nós não estamos só e nós somos amados por Deus. Talvez o diabo deve colocar mentira sobre nós, de que as pessoas não nos amam, de que nós estamos abandonados, mas isso é uma mentira do inferno sobre nós, porque existe um Deus que nos ama. Tem muita gente que fica mendigando amor de pessoas. Tem muita gente se entristecendo, ficando aflito, ficando abatido por causa de pessoas que quer receber o amor dessas pessoas. Mas entenda que o amor de Deus está sobre a sua vida. Nós não estamos só, existe uma trindade em nós, existe o Pai, existe o Filho e o Espírito Santo de Deus. Em Deus nós somos amados, e aonde se revela isso? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. É Deus amando a sua criação, não o sistema do mundo. Deus amou o mundo de tal maneira, onde Deus sabia que nós não merecíamos, mas o seu amor foi maior do que o nosso pecado e do que as nossas falhas. O amor de Deus sobre nós é maior do que qualquer circunstância na nossa vida. Então, porque talvez a gente fica mendigando o amor dos outros, o amor de pessoas que nem querem nos dar atenção e que nem querem estender a mão e que nem querem nos ajudar. Porque é que às vezes nós ficamos mendigando o amor dos outros? Porque é que nós não nos envolvemos no amor de Deus que está sobre nós? A gente entende que em Deus nós é amado, e no Filho, quem nós somos no Filho? No Filho nós somos pessoas salvas. Aonde está isso? Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então quer dizer que em Deus nós somos amados e no Filho nós somos salvos. Só que Ele já nos salvou e agora Ele vem buscar a sua igreja, Ele vem buscar o seu povo. Nós não estamos sozinhos. Em Deus somos amados, e Deus é Pai, e Deus é Criador. O Filho é o Salvador, e Ele é aquele que vai trazer a salvação sobre nós, o resgate de Deus sobre nós. O Filho é o resgate de Deus. Você não está só. Você tem um Deus que te ama. Você tem um Deus que te salvou e que agora vai vir te buscar. E o Espírito Santo, quem nós somos no Espírito Santo de Deus? O que o Espírito Santo faz com as nossas vidas? João 16:8, 9 e 10. E o Espírito Santo de Deus nos convence da justiça, do pecado e do juízo de Deus. Ou seja, em Deus nós somos amados, no Filho nós somos salvos, e no Espírito Santo nós somos convencidos da justiça, do pecado e do juízo de Deus. Nós não estamos abandonados, nós não estamos sozinhos. Existe um Deus que tem cuidado de nós. Existe um Deus que tem visto aquilo que nós temos passado. Romanos 8:26. E o mesmo Espírito nos ajuda, intercedendo ao Pai, porque nós não sabemos orar. O mesmo Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, porque nós somos fracos e na nossa fraqueza nós precisamos do Espírito Santo de Deus.
Só que talvez pela falta de providência ou por perspectiva onde nós vemos que não está tendo solução, onde que Deus não está atendendo a nossa oração, a gente se sente abandonado. Talvez a falta de cura sobre a doença, a gente se sente abandonado. Talvez sobre a falta de porta aberta, onde a porta não se abre, onde a gente já orou, pediu a Deus, a gente se sente abandonado. Talvez pelas guerras da vida, pelas guerras do dia a dia, pelas batalhas espirituais que nós enfrentamos, nós nos sentimos abandonados, mas nós não estamos abandonados. Desde o princípio Deus falou: estarei com o homem, e Deus permanece com o homem, segundo aquilo que o homem se sujeita a ele mesmo. Quando a nossa vida está em Deus, Deus está em nós. Quando a nossa vida está no Filho, o Filho está em nós. Quando a nossa vida está nas coisas do Espírito, as coisas do Espírito está em nós. A força do Espírito está em nós. Nós não estamos só, irmão. Quando tudo diz que não, a voz dele nos encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, aí talvez parece que o mar não vai se abrir, ali ele estará com a gente. Nós não estamos só. Ele é o Deus do impossível sobre as causas impossíveis. Ele é o Deus presente com o amor dele sobre nós. Nós não estamos só. Aquilo que nós passamos, aquilo que nós vivemos, os problemas e circunstâncias não são nada diante do Deus que nós servimos. Você não está só. Irmão, será que de fato nós conseguimos entender o amor de Deus sobre nós? A tal maneira de Deus amar o mundo, amar a sua criação, amar o homem, aonde Deus soube e sabia da corrupção do homem, do pecado do homem, mas Deus não olhou para isso, mas olhou para o seu amor sobre nós. A propósito, eu quero te perguntar e pense e reflite. Você conseguiria amar alguém de tal maneira que essa pessoa te feriu, te machucou, te entristeceu? Você conseguiria amar essa pessoa e dar a vida do seu filho, da sua filha, por essa pessoa? Por acaso algum de nós conseguimos salvar alguém e resgatar alguém? Por acaso algum de nós aqui consegue pelo menos arrancar a tristeza do coração de alguém? Não, somente o Espírito, somente o Senhor das nossas vidas. Não estamos só, não estamos abandonados. Existe um Deus que tem visto a nossa luta, irmão. Só que parece que as coisas que estamos enxergando, as coisas que estamos escutando têm atrapalhado a sensibilidade que nós temos com Deus, e aí a gente não consegue enxergar e nem escutar a mão de Deus presente sobre nós, mas nós só conseguimos enxergar aquilo que está passando no momento, mas as coisas que Deus faz sobre nós vai além do momento que passamos. As coisas que Deus faz sobre nós são coisas extraordinárias. São coisas extraordinárias. Deus não faz de nada pequeno sobre a vida do homem. Deus sempre faz coisas extraordinárias. O fato de Deus pegar alguém do lamaçal do pecado e purificar e limpar não é algo simples, mas é algo extraordinário, aonde só o sangue de Cristo poderia fazer.
Olhe para você, quem seria você tempos atrás, anos atrás, se não fosse o amor de Deus sobre a sua vida. Onde talvez em muitos tempos atrás pessoas estavam te desprezando, mas o amor dele não desprezou. Ele continuou lá com o seu espírito te convencendo, continuou lá com o filho dizendo: eu vim para salvar, eu vim para buscar, eu vim para te libertar, para te sarar. Que nós seríamos se não fosse a mão dele? Quem seríamos nós, abandonados, deixados por pessoas? Vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Se o sal for insípido, se o sal perder o gosto, para nada mais vai servir a não ser para ser pisados pelos homens. E quem seríamos nós sem Deus sobre nós? Seríamos pessoas que iriam apenas servir para ser pisados pelos homens e pelas pessoas. O amor do Pai nos alcançou. O amor do Pai está presente sobre você. Você pensa que está só? Você pensa que está desamparado? Você pensa que talvez a sua causa, a sua situação não vai ter jeito, não vai ter providência? Pensa que nada vai acontecer? Pensa que Deus não está vendo, não está escutando o teu clamor, o teu propósito, aquilo que você propôs, apresentou diante dele? Você pensa que Deus não está vendo? Sim, Deus está vendo tudo isso que você tem passado, vivido. Não está só, você não está abandonado. A mão dele permanece sobre você, ainda que ele faça e não faça, ele continua sendo Deus sobre a sua história e sua vida. Mas eu sei que por lógica carnal a gente sente mesmo, irmão, que estamos abandonados, e a gente até murmura e questiona a Deus por coisas que não estão dando certo. A gente questiona a Deus porque a cura não chega, porque o nosso parente não muda, ou porque a providência não chega sobre nós, ou porque nada acontece sobre a casa, ou porque nada vem sobre as nossas particularidades. Nós questionamos a Deus e dizemos: estamos só, o Senhor não está vendo, o Senhor não vai fazer nada. Aparentemente, quando as pessoas, conjecturando eu, olhavam para Jó, poderiam entender que Jó estaria sozinho. A esposa de Jó poderia entender, na sua perspectiva de amaldiçoar. Amaldiçoa esse Deus e morre, Jó. Você está só, você está abandonado. Quem olha de fora talvez pode pensar: está só, está abandonado. Mas você que está por dentro da história precisa entender: não estou só, não estou abandonado. É apenas um tempo presente. Virá outro tempo maior, virá outro tempo melhor, virá uma nova fase da parte de Deus. Não, o amor de Deus caminha comigo. Eu caminho sobre a salvação. Eu estou sendo convencido todos os dias de que eu estou no caminho certo, no caminho da liberdade, da cura, da transformação. Você está sendo renovado todos os dias pelo Espírito Santo de Deus, porque se não fosse o Espírito, você não estaria aqui hoje. Tem dias que nós acordamos e não queremos ir a Deus, e Deus vem até nós por intermédio do seu Espírito. Tem dias que nós iremos dormir e não queremos acordar de madrugada, e o Espírito de Deus vem sobre nós. É somente o Espírito dele que irá fazer sobre nós.
O mundo pode estar caindo, desabando, as pessoas do mundo lá fora, elas sim estão sozinhas. Quem está sem Deus está só, mas quem está com Deus está seguro, está guardado. Nós não estamos sozinhos. Olhemos para a vida dos ímpios, das pessoas que agem e vivem de uma forma contrária à vontade de Deus, à palavra de Deus. Olhemos para a vida dessas pessoas. Pensam que as coisas deste mundo é ter tudo. Pensam que estarem rodeado de muitas pessoas para poder curtir a vida, pensa que é ter tudo, mas isso é ter nada, porque as coisas deste mundo é passageira, e aqueles que amam as coisas deste mundo, e esse mundo vai ser passageiro também, conforme este mundo vai ser. Mas nós que estamos em Cristo Jesus, nós seremos eternamente com eles, e lá estaremos com eles. E aqui também estamos com eles, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. O Espírito está em você, irmão. Eu sei que os nossos problemas, sabe, as lutas, as aflições que passamos, isso sim é algo em nós, mas maior em nós é a presença do Espírito em nós. Somos carne, somos humanos. De fato a gente teme, de fato a gente treme. De fato a gente duvida, questiona, murmura. De fato a gente se assusta com coisas que vivemos, com coisas que escutamos e com coisas que vemos. E com coisas que nós também falamos. E a gente pensa que talvez não tem uma porta, não tem uma saída, não tem uma solução, mas nós temos um Deus da solução. Sobre certas causas e situações, sobre projetos e sonhos e coisas que nós queremos conquistar, realizar e fazer, a gente vai fazendo e aí no decorrer do caminho pensamos: meu Deus, não está dando certo, parece que está dando tudo errado e agora estou sozinho, não tem mais nada para fazer, não tem recurso, não tem porta aberta, a porta se fechou, e agora? Como é que eu vou fazer? E Ele chega para fazer pela misericórdia que Ele tem sobre nós. Agora, se nós entendemos que em Deus nós somos amados e que no Filho nós somos salvos, Ele irá nos buscar, e que no Espírito nós somos consolados e convencidos, nós precisamos agora responder a eles, responder a Deus. É um só Deus. Respondendo ao amor de Deus sobre nós, respondendo à salvação sobre nós, e respondendo o convencimento do Espírito sobre nós. E como é que eu vou responder esse amor sobre mim? Amando a Deus acima de todas as coisas, de todo o meu coração, de todo o meu entendimento. E como é que eu vou responder à salvação que o Filho trouxe sobre a minha vida? Andando em santidade. 1 Pedro: sede santos, porque eu sou santo, assim como Ele é santo. Eu respondo à salvação andando em santidade. Agora, como é que eu vou responder o convencimento? O Espírito Santo todo dia está me convencendo
convencendo: João, isso não é certo, isso não se deve fazer, não é por esse caminho, é por aqui, não é para falar assim, não é para escutar essas coisas, não é para ver, não é para se comportar assim. Como é que eu vou responder ao convencimento do Espírito? Tendo os seus frutos sobre mim. Gálatas fala sobre os frutos do Espírito. Se o Espírito Santo está me convencendo, logo eu vou aprender a viver com os seus frutos. Se o amor de Deus está sobre mim, eu entendendo isso, agora eu vou amar a Deus acima de todas as coisas. E se a salvação do Filho está sobre mim, eu vou ter uma vida santa, em santidade, por amor a Ele mesmo. O Espírito Santo Consolador. Alguém aqui precisa do Espírito Santo? Alguém aqui precisa do Espírito Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito de vida? Olha para você, olha para as coisas, para as guerras que você já passou, tanto espiritualmente, tanto interna. Ninguém talvez estava lá, e existem momentos em que Deus não vai permitir pessoas nos ajudarem e nem orar por nós, mas Deus vai permitir um particular entre você e Deus. Olha para você e perceba o tanto que o Espírito Santo esteve do teu lado e ainda está nos teus momentos mais difíceis, nas tuas dúvidas, nas tuas dores, nos teus maiores conflitos. O Espírito Santo esteve lá e Ele ainda permanece lá. Quando você não tem palavras para dizer, Ele está entendendo o teu coração calado. Quando você não tem nada para falar, Ele está entendendo as suas lágrimas. O Espírito entende os nossos momentos. O Espírito entende as preocupações do nosso coração, bispo. O Espírito entende as preocupações do teu coração. Ele entende, igreja. Nós não estamos só, nos apeguemos firmemente e confiantemente a esta graça. Nós podemos andar por muitos caminhos, mas o verdadeiro caminho é o caminho dele. Você pode estar andando de carro, você não está só. Você pode estar desempregado, que você não está só. Você pode estar andando a pé, que você não está só. Você pode estar andando na luta, na dor, na doença, na aflição. Você não está só. Existe um Consolador que está sobre você. Existe um Espírito que nos enche de alegria, enquanto as coisas que passamos no mundo talvez tenham o poder de nos entristecer e de nos deixar para baixo. Existe um Espírito que, mediante a tudo isso, traz alegria sobre a dor, traz alegria sobre a aflição, traz paz sobre a guerra, traz descanso sobre as tempestades e conturbações da nossa vida. Ele é o Espírito Consolador. Oh Espírito Santo, nós te agradecemos por tua presença. O que seríamos de nós sem a tua presença, Espírito Santo? O que seríamos de nós sem essa presença, irmão? Não pense que você não é amado. Se ninguém te ama,
você tem o maior amor de todos sobre você. Se você pensa que está perdido, não, você não está perdido, é só uma fase. Porque eu sei que tem coisas que nós passamos que a gente fala, meu Deus, estou perdido, e agora? Não, você não está perdido não, você está bem guardado, você está bem resgatado, você está salvo, independente do erro, da queda, da falha, você está guardado por Deus, você está salvo por Ele, Ele está sobre você. Na fraqueza do seu dia a dia, irmão, tem hora que a gente está tão fraco, a gente está passando por tanta guerra espiritual, que a gente não consegue nem orar direito, nem jejuar, nem ter leitura da palavra. E aí se cumpre, e o Espírito intercede. O Espírito intercede ao Pai por vocês, porque vocês não sabem como devem orar. A palavra que está dizendo, porque nós não sabemos como devemos orar. Aí a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele fica com gemidos inexprimíveis. Irmão, não existe tradução bíblica para explicar o que seria gemidos inexprimíveis do Espírito Santo para com Deus sobre nós. Quando nós nos colocamos em uma posição de orar, interceder pela vida de alguém, nós estamos se colocando entre Deus e essa pessoa para interceder sobre essa pessoa. Ou seja, aqui está Deus, aqui está eu. Quando alguém vem interceder por mim, essa pessoa está se colocando no meio. E o Espírito Santo se coloca no meio de Deus, entre eu e Deus, dizendo: Pai, dá mais uma chance, dá mais uma oportunidade. Pai, limpa ele, transforma ele, renova, batiza, sara. Diz: Pai, vai diante da causa dele. O Espírito Santo, ele fica com gemidos diante do Pai para com as nossas vidas, dizendo: Pai, deixa eu ir lá convencer, deixa eu ir lá tocar no coração. Mas nós poderíamos entender o seguinte: que o Espírito, ele fica chorando. O Espírito, ele fica chorando. Ele fica chorando diante de Deus. Pai, por favor, me deixa lá visitar o João. Ele está fraco, ele está abatido, ele está caído, ele precisa de mim, porque só eu posso ajudar. Nós só se aproximamos diante de Deus por causa do Espírito. Pelo Espírito, pelo convencimento do Espírito, nós vamos a Cristo, e a Cristo nós vamos ao Pai. Eles estão trabalhando junto e eles são apenas um. Ao Espírito nós vamos ao Filho, e ao Filho nós vamos ao Pai, e o Pai sabe como cuidar da vida dos seus. E isso é interessante. Mateus 28:20 vai dizer o seguinte: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Todos os dias, não é apenas hoje, nem ontem, nem amanhã, nem ano que vem. É todos os dias em que nós estivermos sobre esta terra. Nós não estamos abandonados. Fica de pé em nome de Jesus. Eu quero perguntar para você que quer aceitar Jesus, ou que quer fazer uma nova aliança. Você que entendeu que não está só, que está afastado, ou que nunca aceitou Jesus. Na verdade é Jesus que tem que nos aceitar, né? Você que quer aceitar Jesus, ou você que quer reconciliar, por favor, vem aqui na frente, em nome de Jesus. Você que precisa de uma nova aliança, você que precisa aceitar Jesus, vem aqui na frente, em nome de Jesus.
Se não tem, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Por favor, levanta a sua mão, ora comigo. Pai, nós queremos te agradecer, Espírito Santo de Deus. Nós entendemos, papai, que nós não estamos só, mas que o Senhor está conosco todos os dias. Papai, não deixa, papai, que as aflições da vida, as lutas que passamos venham atrapalhar a comunhão que nós temos com o Senhor. Espírito Santo, não permita, papai, que a gente venha ficar cego pelas dores, papai, que a gente venha se abater, se entristecer, mas meu Deus, ainda que a gente se abata, se entristeça, permaneça com teu Santo Espírito poderoso, convencendo a nossa vida, tocando na nossa história. Oh Espírito Santo de Deus, eu quero te pedir, papai, que a tua verdade, que a tua palavra permaneça na nossa vida, permaneça sobre esta casa, permaneça sobre o teu povo, fortalecendo e trazendo ânimo, em nome de Jesus. E as palmas louvem ao Senhor.